Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua sabedoria para viver nessa hora. E nós precisamos dos Teus milagres. Amém? Nós estamos orando pela igreja, amém, que é para ser coluna e baluarte da verdade. O esteio, a estrutura que sustenta, que prega, que proclama a verdade do Evangelho é a igreja. E se não existe liderança, e sabe a liderança, se a voz... Amém, nós precisamos orar para que a voz de Deus se faça ouvir de novo nessa nação. E é através da igreja, a multiforme sabedoria, é através da tua vida, amém, transformada e disponível a dizer, que as palavras dos meus lábios, e aí, meu irmão, que eu digo, que a vida cristã se torna pessoal, porque a palavra que sai dos teus lábios pode ir contra a restauração que Deus tem para essa hora, e pode manchar a igreja. Amém. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam puros. Então, sejam agradáveis a Deus. Então, o que Deus quer, porque o cristianismo é pessoal? Porque nós fazemos parte da igreja. Amém. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus, para Deus, amém. Você está no contexto onde você... E, de novo, qual é o segredo? O governo de Deus. A Bíblia fala... O texto que a gente lê no Natal, um filho se nos deu. Jesus Cristo foi dado a nós. Amém. E aí a gente esquece a parte de baixo. O governo está sobre seus ombros. Então, é um grande presente ter um sábio líder na nossa vida, ter um marido que lidera, que governa, que sabe onde é que está indo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. E a noiva, com certeza. Amém. Nós estamos ali sendo transformados e ajustados para ver o que Deus tem a fazer. Nós somos parte desse processo. Então, restauração de autoridade, restauração de submissão, coração submisso. Amém. A vida pessoal com Cristo faz você ajustar e entender o que é autoridade e o que é submissão. A bênção que isso é. Amém? Então, nós lemos isso. Um dos grandes desafios que nós vamos lidar é com falsos profetas. E que Jesus aponta de novo, religiosos, escribas, fariseus, que têm por trás motivações errôneas, que Deus purifica a sua noiva, que Deus, amém, restaure. Amém, nós precisamos de uma restauração, nós precisamos de uma transformação enorme. Amém. Nós não precisamos avivar o que estava errado. Amém. Às vezes a gente ora por avivar coisas que Deus quis botar para morrer mesmo. Amém? Não tenta trazer de volta algo que Deus não quer. Amém? Então, às vezes o conceito de avivamento é orar por algo atrás que Deus assim, não, você estava... Deus quer transformar, restaurar. E, amém, é quase que uma reforma. Amém? Uma transformação da sua noiva. Nós estamos sendo transformados para encontrar um noivo. E vai respingar na nossa vida pessoal. Amém. E uma das coisas que nós precisamos entender, uma vida rendida a Deus respinga na tua vida pessoal. Amém. Então nós estamos crendo, os irmãos. Amém. Todos nós temos alguns assuntos que nós precisamos de uma intervenção divina. Amém? Quantos concordam? Todos nós temos. Amém. Você pode achar que não. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Amém. Ou seja, não existe como esse assunto se resolver aos nossos olhos. Só Deus. E, meu irmão, Deus é especialista nisso. Ele está pronto. Amém. Não existe Deus como o nosso Deus. Amém. Que trabalha por aqueles que põem seus olhos nele. Então, a minha oração é que nesses próximos dias, amém, você entregue esses assuntos e descanse na mão de Deus. E é um descanso, como se diz você, proposital. Eu me rendo nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele sabe todas as coisas, eu não sei. E eu entrego esses assuntos na mão de Deus, crendo em Deus, amém, para entrar em cena, amém, a meu favor. Amém? Então, onde existe cansaço e sobrecarga? É quando nós resistimos a Deus. Das primeiras coisas que Jesus veio,
Você vem a mim, nós vamos lidar com o teu cansaço. Nós não fazemos ideia o quanto nós fomos programados para resistir a Deus na nossa vida. Porque nós, algumas coisas a gente entende, mas outras a gente não entende. Por que Deus faz isso? Não faz sentido, as pessoas são mal educadas. Por que a gente... É interessante como nós temos a capacidade, nós somos experts em avaliar cristianismo. Os irmãos não amam, os irmãos, o pastor é assim, a Bíblia, ela deixou assim. Nós somos experts, e nós somos experts em olhar os nossos próprios corações, os erros do nosso próprio coração. E meu irmão, infelizmente, as pessoas sofrem por um coração que não consegue. Amém. O orgulho faz. Amém. O orgulho impede Deus de atuar na tua vida. Amém. E as pessoas montam. Amém. E nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas mascaram o orgulho como coitadinho de mim. Então, o que nós fazemos, o que nós queremos, é que Deus olhe para nós e diz: Senhor, livra-me. O salmista diz assim: Deus, livra-me daquelas faltas que eu nem mesmo sei. Amém. Nós estamos tão envolvidos com tanta coisa que nós achamos que estamos. Amém. E Deus diz assim: deixa que eu vou colocar a luz. E meu irmão, essa é a bênção de nós tomarmos a ceia juntos. Que Deus te ajude nessa manhã. Convida o coração. Deus vai dizer: Senhor, lava o meu coração, lava a minha consciência. Amém. Eu estou pensando, quantas coisas nós estamos pensando errado, processando errado. E meu irmão, se você pensar errado, interpretar errado e ouvir errado, você vai continuar fazendo certas coisas que só vai ser ruim. Nesses dias que nós vivemos, a solução é total entrega e rendição ao Criador. Eu queria, então, ler um ou dois textos aqui, que nós vamos ir conduzindo para a nossa... Eu não vou dizer no início conduzir para o final, mas nós estamos indo em direção a algo. Efésios 5. Vou ler um versículo. Versículo 25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, olha o que Jesus está dizendo, inclusive em termos de liderança, quando nós falamos em Marcos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. O que Jesus veio mostrar para nós? Que existe um aspecto sacrificial grande da parte dele. Ele sofreu bastante, meu irmão. Ele abriu mão de coisa. A Bíblia fala que ele aprendeu a obediência, ele experimentou tendo que obedecer no meio da dor. Amém. Você imagina? A pressão que era, principalmente no Getsemane, foi a pressão maior que ele teve. E ele diz assim: não seja o que eu quero. Tudo ele fez. Tudo isso ele fez por amor a nós. Ele sofreu porque, amém, ele estava no céu, imagina no céu. Ele não precisava passar por tudo isso. Ele não precisava passar por tudo isso. Ele decidiu entrar nesse mundo cruel, pecador, mau, amém, e ter que sofrer a pressão da maldade desse mundo e não sucumbir. Ele se dispôs a entrar aqui como um ser humano, como homem, e sujeito à mesma pressão que nós sofremos. Imagina o tamanho do exemplo que ele deu. Eu vou viver a vida que vocês vivem todos os dias, o que você está vivendo agora. Amém? Então, cada coisa que você está sofrendo, Jesus já passou por ela.
E se você quiser sair dessa, você vai ter que obedecer literalmente 100% a voz dele. Se ele disser, não faz, vem por aqui, faz assim, você vai ter que fazer. Porque ele já passou por essa situação. E se você andar com ele, ele tem solução para você. Amém? Então imagina assim, o que é que você está passando, e que você está pensando, e que coisas que você tem. Se Jesus já, ele se dispôs a viver a nossa vida. Amém? E a sofrer o que nós sofremos. Tudo. Amém? Imagina. Para mostrar para nós o quanto ele está interessado na tua vida. Amém? Ele passou traição, dor, todas as formas. Meu irmão, todas as formas de sofrimento do ser humano estavam sobre ele. Amém? E nós, amém, se você pensar bem, você tem o teu sofrimento, fulano tem o dele. Agora pega tudo e põe tudo numa pessoa só. Esse foi o tamanho do amor que ele tem para sua noiva. E sabe por que ele fez isso? Para purificar, santificar e preparar ela. Amém? Ele veio até o buraco que nós estávamos, resgatou pelo sangue e está operando em nós, no meio dos nossos testes, tribulações e provações, transformando você. Cada vez que você diz sim para Deus no meio do caos, confiando na fidelidade dele, você está sendo purificado. Amém? E você está andando na força que ele está te dando, porque ele viveu onde você. Amém? É como se ele viveu exatamente o que você está sentindo. Amém? Essa é a grande bênção do amor de Deus. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. E, meu irmão, isso tem que mover o nosso coração. Se isso não move o nosso coração, e nós dizemos assim, Deus não se importa, Deus se importa muito, Ele sabe exatamente o que você... Então, para um pouco e avalia isso. Deus sabe exatamente o que eu estou sentindo, e todas as coisas negativas, e todas as coisas problemáticas, todas as dores, todos os sofrimentos, tudo, rejeição, tudo, Ele já passou. E Ele diz assim, eu venci essa situação. Eu venci essa situação. Tem de bom ânimo, e se você se unir a mim, e nós dançarmos juntos, e você se dispuser a eu liderar você, nessa dança, eu posso tirar você dessa situação. Simples, como isso. Mas aí nós vemos a seguinte frase, não, mas nós não queremos, não é assim. Amém? Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Amém? Ou seja, onde nós estamos? Nós estamos resistindo a Deus. Amém. Que Deus nos dê essa graça, amém, de entender que a melhor coisa que tem é confiar plenamente naquele que passou por tudo que nós passamos. Tudo o que nós passamos. Amém. Quantas vezes você está sozinho em casa, de noite? Amém. O grande desafio da nossa vida é quando nós estamos sozinhos, no quarto, dormindo, tudo fechado, é nós e nós. Ali que nós sabemos o que rola. Amém. É nós e nós. Então, aquilo que você sente e que você expõe, e sabe, Jesus já foi lá. Ele já foi lá naquele beco que nós vamos. Amém. Aquele buraco que nós temos que não tem saída. Lá ele foi. Ele foi lá. A dor por causa de um filho, a situação por causa... Não importa. Ele já foi lá. E se você achar que você está sozinho, você vai olhar para o lado, ele está ali. Se você acha que você está sozinho nessa situação, porque ninguém se importa, e esse é o problema da nossa vida. Ninguém se importa. É porque nós não entendemos nada do Evangelho. Alguém pregou algo totalmente contrário. Nós estão pregando para nós, como é que se diz? Essas mensagens positivas, autoajuda, psicologia, amém. Que eles estão ensinando um método de como te livrar dessa. A maneira de sair de qualquer situação é encontrar uma pessoa, é você olhar para o lado e ver, Cristo Jesus está ali. Olha para o lado, Ele está bem ali. Está bem do teu lado, exatamente onde você está ali. E Ele vai dizer o seguinte, me segue que eu tiro você dessa.
Mas não é o que não era bem o que eu estava querendo, pastor. Eu queria que o profeta saísse da casa, movesse a mão e a lepra fosse embora. E o profeta diz, vai até o rio Jordão e te banha 7 vezes. A voz do pastor. Eu não. É uma pouca vergonha. Amém. Essas lideranças, amém, insensíveis. Amém. É uma pouca vergonha. Amém. Como que pode? Amém. Vê se eu vou. Amém. Não tem um rio mais. Amém. Tem métodos muito mais modernos. Nós estamos no século tanto. Amém. A igreja moderna. Amém. A igreja moderna. Amém. Você tem linha de oração, você aciona uma coisa, todo mundo vem, aciona. Amém. Não. Amém. Não tem nada de moderno no Calvário. O Calvário continua o mesmo. Não dá para modernizar o sofrimento da cruz. Não tenta, amém, fazer um holograma e dar uma aliviada. A cruz é cruel e é você olhar para a cruz para dizer assim, ó, ali, você olha para a cruz e diz assim, ali estava eu e ali está o meu problema, está lá, ó. Esse é o desafio você. O meu problema está lá e eu estou lá, ó. Lá era o meu lugar e pá, é que nem aqueles quadros assim, onde está o Wall-E, né? Tem que achar tua função. Tua função é não olhar assim, eu não tenho nada, não. Vai estar lá, meu irmão. Todos nós. O meu pecado está lá. A causa da morte de Jesus está lá. É uma questão. Procura, você vai achar. Você vai lá assim, o que eu estou sofrendo hoje está lá na cruz. Não é porque eu sou o patinho feio, não é porque eu sou, eu fui abandonado por Deus, todo mundo tem, eu peguei a sorte. Não. Jesus precisou morrer por causa do teu pecado. Isso é pessoal, meu irmão. Enquanto não foi assim, nós estamos achando que eu estou sofrendo por causa dos outros, porque os outros não me entendem. Não, nós sofremos por nossos problemas. Então você olha para a cruz e diz assim, e nós precisamos ser capazes de olhar. Teve gente que disse quando, eu estava olhando alguns comentários, meus filhos estavam me mostrando, de quando o filme Paixão de Cristo foi colocado, né, e aquelas cenas cruéis, e as pessoas não queriam botar aquela cena, porque a cena era chocante. Teve alguns comentaristas que disseram assim, eu estou acostumado a ver filme de terror e horror, eu consigo administrar, eu não consegui administrar a cena da crucificação, porque foi um pouco forte. Porque ele é muito pessoal, ele mexe conosco, amém? Sabe por quê? Porque você olha para uma situação e diz assim, porque nós temos dificuldade de olhar nós nessa situação, de você olhar no espelho e olhar assim, Jesus, isso é que está acontecendo, essa dor, por causa do tamanho do meu problema, amém? E que se eu não me arrepender, bem arrependidinho, meu irmão, amém? E assim, não é um paninho, não é um guardanapo, não é um Perfex, amém? Não é Limpol, não é uma varridinha, não é baixo, é sangue do Cordeiro para lavar o coração, não tem conversa. Amém? Não existe, amém? Não existe pano quente. Então, qual é a dificuldade do ser humano? O ser humano tem dificuldade de olhar para nós, porque é o seguinte, ali eu vi meus pecados carregados em Jesus. Eu vi o meu pecado estar lá. Mas ali eu vi o amor de Deus e eu vi que Ele carregou para eu não sofrer as consequências desse pecado. Eu falei assim, com certeza, estou dentro. Deus, eu entrego tudo para Ti, tudo é Teu. Tudo entregarei, está pronto. E é o seguinte, e aí o que acontece? É essa entrega total que move você a entregar tudo. E seguimos, amém. Quem é que não vai seguir alguém que pagou, que você olha assim, a pior coisa que você já fez na vida e o destino que você tem, ele estava ali, ali eu incluí isso no Calvário. Eu paguei, eu sofri. Mas eu sofri o que você está sofrendo, mas eu sofri o que do teu vizinho está sofrendo, o outro, tudo junto. E aí você olha, ele diz assim, Deus, está ali, achei. E meu irmão, maturidade cristã é você achar o teu lá também. O teu pecado. E não achar que você é injustiçado no mundo. O meu pecado. Isso é o que se chama
relacionamento pessoal com Cristo. Ali você conecta. Jesus carregou o meu pecado. Porque a religião vai dizer, ele carregou o pecado da humanidade. É bem genérico. Não, é o meu. E ali é como se os teus olhos encontram os olhos de Cristo. Lembra? A pior traição, Pedro. Olha a vida de Pedro, meu irmão. Ele andou sobre as águas. Eu acho que foi um dos poucos, né? Esses astronautas vão dizer assim, eu fui à Lua, eu andei sobre as águas. E que a Lua, que foguete? Eu andei sobre as águas. Amém. O dia que tu for sem foguete, só for lá, a gente conversa. Amém. Porque eu fui até a Lua. Sim, eu fui transladado de um lado para o outro. O que vocês querem? Amém. Amém. Eu fui transladado. Quem foi transladado? Amém. Eu fui transladado. Tá, como assim? Eu estava aqui e não estava mais. Amém. Amém. Agora eu me arrepiei até lá. Amém. Estou todo arrepiado. Todo arrepiado. O reino de Deus causa isso em nós. Amém. Um senso de temor e ao mesmo tempo de... Amém. Amém. E ele diz assim, eu vim. E é isso que o diabo fez. O diabo fez tudo isso para vocês viverem uma vida terráquea aqui, cheia de limitações e problemas. Eu vim para carregar. Eu vim carregar o preço das escolhas de vocês. Eu errei. Eu pequei. Jesus precisou morrer. E aí você diz assim, Deus, muito obrigado. E aí você, a primeira coisa, muito obrigado, muito obrigado. E aí o que ele diz? O sangue de Jesus é poderoso para limpar o efeito disso no nosso coração, porque o que acontece? Pastor, eu peço perdão, eu entendo, mas eu não consigo me perdoar, eu não consigo acreditar, eu não consigo crer. Olha só toda essa injustiça, olha esse mundo mal, as pessoas tratam mal as pessoas e você continua com o problema lá, porque você acha que é o problema dos outros. O sangue de Jesus precisa fazer algo tão profundo no teu coração, para você parar de olhar para os outros e dizer assim, eu, perdido, pecador, fui salvo e pela graça de Deus, e eu vivo pela graça de Deus. Amém, graças a Deus pelos outros. Eu fui salvo pela graça de Deus. Ele é pessoal para mim. Amém. Tomara que os outros também entendam essa mensagem, mas eu fui salvo pela graça de Deus, e eu vou caminhar uma vida bem humildezinha nessa terra, porque eu não quero voltar para aquele. Eu vi os meus pecados lá e o estrago que aconteceu, e eu estou experimentando na terra o que é viver o cansaço, a canseira e a dor de resistir ao Criador. E aí você diz, não, Deus. E aí você diz assim, amém. Você começa a perceber que a solução da tua vida depende de você e Deus. Você. Meu irmão, uma das coisas que liberta a gente é entender que a tua alegria não depende do que passa na cabeça dos outros. É libertador, amém. Não porque a pessoa faz assim e eu estou sofrendo. Não. Deus deixa claro que os filhos vão sofrer as consequências das escolhas dos filhos. Os pais vão sofrer as consequências das escolhas dos pais. Daí você olha e vê assim, mas o pecado deles é tão grande, e você esquece os teus, e você sofre as tuas consequências, e você diz, mas eu não sou tão assim. Meu irmão, lida com o teu coração. O coração é teu, você cuida do teu coração. Tenha certeza que o teu coração é limpo. Deixa dos outros na mão de Deus. Amém? Você lida com o teu coração. Deus, eu quero ter certeza que o meu coração está bem limpinho. Eu vi, Deus, eu estava com dificuldade de olhar, mas eu olhei. Deus, foi sério o que eu fiz, né? Foi bem sério. O que você fez causou a morte do Deus do universo. Mas não foi a minha, foi da... Amém. Eu não fiz tanta coisa. Você... Amém. Você, ele morreu por causa de você. E aí você olha e diz assim, bom, não estamos sozinhos. Amém. O mundo todo. Amém. Nós estamos nesse lugar junto. Mas, meu irmão, jamais tira os olhos e acha que você está isento. E aí você... Amém. Essa é a beleza da conexão. Pedro olhou, ele traiu
os olhos de Jesus, ele voltou para Jesus e disse assim, aí como assim, Jesus, arrastando a cruz, olhou para Pedro. Amém? Não sei os olhos, amém? A cena é linda. Sanguentado, assim, ele olha assim. Isso se chama o amor de Deus, ele é pessoal. Amém? Meu irmão, ele olha para nós. Pessoal. E você diz assim, E aí, ele encontra Pedro. Pedro, tu me amas? Amém. Quanto sofrimento tem nisso, meu irmão? A gente acha que é fácil, né? Olha a dor. A gente acha que a gente é traído, a dor de nós traímos o Criador e traímos muitas vezes as pessoas ao nosso redor. Amém. A dor que as pessoas passam. E, meu irmão, isso se chama o caminho de justiça, onde nós estamos sendo forjados na justiça de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, amém, onde você quer viver a vida de Deus. É um processo de transformação. E sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro, no final, estava ali nas últimas palavras. Jesus disse para Pedro, quando tu era criança, tu fazia o que tu queria, mas tu vai ser, né? Falava do gênero de morte que ele ia morrer. Ele ia morrer a morte de cruz. Pedro ia morrer a morte de cruz. E aí, Pedro, ainda com aquele ímpeto, ele olhou, tá, Jesus, e o João, né? Tipo assim, e João? Você, se eu quero que ele fique até eu voltar, o que te importa? Tu vem e segue-me. E sabe o que aconteceu? Pedro foi tão tocado, algo profundo aconteceu na vida dele, que ele, quando ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado à morte que o meu Senhor foi. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Imagina a dor do sangue descer de cabeça para baixo, fora o resto, a cabeça dele. Ele disse, eu não sou digno de morrer a morte do meu Senhor. Ou seja, é aquela pessoa que diz assim, ele me amou tanto, o mínimo que eu faço, o mínimo que eu posso fazer é não morrer a mesma morte. Não, me põe de cabeça para baixo, cabeça para baixo. Amém. Que é uma mensagem no evangelho moderno que nós vivemos hoje? Amém. Totalmente inapropriada. Amém. Mas esse é o evangelho. O evangelho onde estimula a psicologia e o bem-estar e o conforto das pessoas. Amém. Venha Cristo, Ele vai te dar casa, comida. Amém. Conforto. Amém. Recursos, grana e tudo mais. Isso é o cristianismo. Nós temos vendo que os discípulos do Mestre, todos eles morreram uma morte não morrida. Só João morreu a morte morrida. Botaram o João da ilha de Patmos, numa caldeira quente para morrer. Amém. E tiraram ele e ele estava intacto. Eles não conseguiram. Amém. Teve um dos mártires da época, amém, Hipólito, eu creio que era, que eles botaram, ele ia ser queimado na fogueira, amém, pela sua fé. Amém. E nós, meus irmãos, nós estamos abandonando a fé porque nós não tiramos o primeiro lugar e nós somos, amém, nós não somos promovidos. Amém. Onde é que nós fomos parar? Onde é que o cristianismo foi parar, meu irmão? Porque quando, eu fui voar, eu não ganhei a primeira classe. Amém. Não me deram um upgrade. Amém. Isso é um sinal de bênção e de favor. Amém. Essas pessoas, sabe o que aconteceu com esse homem? Ele botaram na fornalha ele não queimava. Amém. Ele não queimava, essa é a história dele. Os caras tiveram que pegar, nós vamos ter que pegar uma espada e matar o cara, porque o fogo não queimou. Amém. Então, faz a gente pensar um pouco. É ou não é, meus irmãos? Ele faz a gente pensar um pouco mais. Então, ele sofreu para você não precisar sofrer as consequências dos teus pecados. Amém? Mas o caminho que nós temos diante de nós é um caminho que todos quantos querem viver piedosamente vão ser perseguidos. Então você diz assim,
Eu estou sendo perseguido. Não fique chocado, amém? Então, Jesus Cristo fez uma obra profunda de dor e sofrimento e desceu até nós para limpar e lavar e purificar cada um de nós, amém? Ele está tirando os efeitos do pecado, amém? Causa tudo que no nosso corpo, na nossa vida, amém? Porque Ele está buscando uma noiva gloriosa, amém? Gloriosa. Então, o que fica, que é onde eu queria ir concluindo nessa manhã, fica o seguinte, para nós. Se você olhar o livro de Apocalipse, nós estamos falando de profecia, de correção, porque a palavra profética, muitas vezes, ela corrige. E muitas vezes, o que acontece? A profecia, hoje, no tempo moderno, ela tem que ser positiva, tem que ser sempre positiva. Tem que edificar, amém? Encorajar, animar, que é, como é instruído em 1 Coríntios, o dom da profecia. Amém? Que só ali na igreja, aos Coríntios, é dada essa exceção. O resto tudo não tem isso. Mas ali foi dado. Mas o ofício, né, o cargo, a função do profeta em si, ele vem trazer um alerta das situações, amém? E muitas vezes falar certas coisas que as pessoas não gostam de ouvir. E Deus precisa alertar isso. E, meu irmão, quando você lê, e a gente pode até ler Apocalipse, eu vou só citar esse texto, Apocalipse no 1º capítulo. Vocês sabem que a Bíblia em vermelho, quando escreve em vermelho, são as palavras literais que Jesus fala, ok? É bem interessante. Então, quando está vermelho, é o que são ipsis literis, né? Chique, né? É a palavra exata que Jesus falou. Então, você pega Mateus, Marcos, Lucas, João, está cheio de vermelho, ok? Porque são os evangelhos. Jesus está falando. E quando aparece em preto, é o narrador falando alguma coisa, Jesus disse, e daí ele abre aspas, e aí é vermelho, ok? Então, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nas cartas, em Atos, em Coríntios, em alguma das cartas, aparecem alguns detalhes em vermelho, que é quando alguém diz assim, é bom lembrar o que dizia o nosso mestre, mais bem-aventurado é dar do que receber. Daí aparece vermelho, porque alguém faz referência exatamente como Jesus disse. Então, tem uma ou duas situações onde aparece vermelho. Agora, sabe uma coisa interessante? Capítulo 1, 2 e 3, todo em vermelho, é Jesus corrigindo a igreja. Jesus corrigindo a igreja, em vermelho. Amém. Não, Jesus não faria isso. Mas ele está transformando. Amém. Vamos dizer, é a enciclopédia, é a referência de como se corrige. Jesus está dizendo. Amém. Está em vermelho. Quantos? Olha, se você olhar ali, as cartas às 7 igrejas, todas em vermelho. Isso significa que Jesus está falando, eu, o que estive morto, mas revivi, estou vivo por séculos dos séculos. Diz assim, tenho visto as obras de vocês, e não está muito bom. Amém? Para dizer simples, né? Não está muito legal. E aí, se você lê, é forte essas cartas. E aí nós dizemos assim, não, mas isso aqui não, isso aqui amém? Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver tempos de grande apostasia, de grande engano, de grande, falsos profetas, espírito anticristo, e essa é a referência para nós. Cuida disso, disso, disso. Cuida. Jesus está dizendo, Ele é o Senhor da igreja. Ele está dizendo assim, o que vale é o que Ele está dizendo. Bem-aventurado, versículo 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Amém? Jesus, na função profética, é um homem trazendo uma profecia corretiva, praticamente é só correção. Amém?
Cadê a parte positiva aqui? A parte positiva é assim, se você cuidar disso, ao vencedor, você vai ganhar tal coisa. Amém. João, as 7 igrejas que se encontram, ele fala que o tempo está próximo, que se encontram na Ásia. Então ele está dizendo, olha, o que está acontecendo? É um escrito, João se achou, e ele exercendo o ofício de profeta, é como Jesus estivesse falando através, amém, dele. Ele está escrevendo as 7 igrejas na região da Ásia. Então, 7 igrejas. Então, ele está direcionando aos pastores, aos líderes, aos bispos das igrejas. Olha só, amém, e puxando a ficha. E essas cartas mostram exatamente, todas elas podem ser aplicadas à igreja atual. Amém, todas elas. Não, isso aqui é só uma correção para aquela turma lá. Amém. Não, essa é para nós, para a igreja no Brasil, a igreja, amém, em algum lugar dessa, encaixa a nossa vida. 7, graça a vós outros e paz da parte daquele que é. Ele está falando em nome de Jesus. Amém. Graça a vocês da parte daquele que é. E da parte dos 7 Espíritos, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito e soberano dos reis da terra. Amém. Você exalta o rei que venceu. Aquele que nos ama, meu irmão, que bênção, ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Graças a Deus pelo sangue de Jesus, graças a Deus pelo perdão de pecados, graças a Deus pela cruz, ele nos liberta. E, meu irmão, o termo é esse, nos liberta da amarra, porque senão você volta a ficar fazendo. Nós precisamos de um operar sobrenatural para entender o que aconteceu, nos libertar e dizer assim, agora, amém, lavados pelo sangue de Jesus, eu estou disposto a caminhar com Deus sem ficar resistindo a Ele, amém. Porque senão você quer voltar para essa realidade. E de novo, voltar àquilo que nos amarrava. Aquele que nos ama, nos libertou do nosso pecado e nos constituiu reino, sacerdócio para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória, domínio pelo século dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassar. Amém. Aqueles guardas que transpassaram do lado da cruz, na crucificação, esses olhos vão enxergar o Rei da Glória. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o alfa. E aí é Jesus falando, eu sou o alfa, o ômega. Amém. Graças a Deus nós servimos um campeão, amém. Nós servimos o Rei da Glória, amém. A nossa religião não é morta, fraca, amém. Nós não servimos um Deus fraco, amém. Frágil, moderno, amém. Nós servimos o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, amém. E é uma honra, um privilégio, e é isso que essas pessoas lá no início da cruz, lá no início da caminhada, após a cruz dos discípulos e os que se seguiram, eles tinham amém, era uma santa honra servir, amém, ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e dizer assim, eles de alguma maneira tiveram a graça e entenderam a honra que é, e o privilégio que é viver nessa terra e morrer nessa terra, amém, morrer lutando, amém. Morrer lutando, amém, declarando o reino de Deus, que nem aqueles jovens lá na fornalha, amém, o rei, fique sabendo, amém? Você aperta o botão, amém, 9 vezes, não tem problema, amém. Nós não vamos nos dobrar diante da vossa senhoria, amém, tipo assim, educadamente, né, porque, e se Deus quiser, amém, nós não estamos exigindo, e nós dizemos, Deus, se tu nos dobrar, amém, me livra dessa, porque senão, não, Deus não precisa me livrar dessa. Amém? Essa é o que muda a nossa vida. Eu não preciso ganhar nada em troca. Amém? Amém? Eu não preciso ganhar nada. Eu não preciso ganhar nada. Eu simplesmente, o meu amor por Deus, eu tenho Deus comigo, eu não preciso me dar nada em troca. Se Deus quiser ou não. Amém? Isso é com Ele. Amém? Ele pode fazer qualquer coisa, mas não é o que está em jogo. O que está em jogo é assim, uma coisa, nós estamos dizendo, nós jamais vamos nos dobrar e entristecer o nosso Deus, jamais. Então não tem nada a ver se vai livrar ou não.
Olha que eu vou livrar vocês. Ele falou assim, não importa. Ou seja, ele não está preocupado com o ganho ou a perda nessa terra. Ele falou assim, não, o que nós não podemos é o seguinte, entristecer o nosso Deus. O nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Meu irmão, nós vivemos para isso. Para de alguma maneira ter um encontro com Deus. Nós vivemos para isso. Para poder, amém, em algum momento na nossa vida. Os discípulos disseram assim, Deus, o pessoal nos chicoteou, porque nós estávamos pregando o evangelho, e eles disseram assim, pessoal, nós conseguimos. Eles nos chicotearam por amor, eles estavam todos feridos. E é como se eles disseram assim, nós conseguimos. Nós nos identificamos com eles. Eles estão me perseguindo, como Jesus, amém. E eles disseram assim, amém. É como se o céu se abre. Amém. Que nem Estevão, o céu se abre. Você vive para esses momentos onde você se rende a Deus e tem o privilégio de dizer assim, nós estamos andando junto, identificado com o teu Criador. Amém. Que é o que a noiva quer. Eu vou estar contigo sempre. Amém. Na alegria, na tristeza. Nós vamos junto para o buraco. Mas eu vou contigo. Jamais vou te deixar. Ele disse que vai e nós vamos junto. Amém. Ele disse assim, eu pude mostrar para o meu Deus que o meu amor não é barato. Amém. O meu amor é real. Amém. Ele é pessoal. E nós vivemos por esses momentos onde céu e terra se conectam. E Deus diz, viste meu servo Jó? Amém. É uma benção. E é isso que significa Deus vem com a sua graça, seu amor, sua bênção. Amém. E aí você vê assim, o favor de Deus, amém, não é barato. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. O que é que nós queremos mais na vida? Nós, o Todo-Poderoso, me achou, e eu disse sim para ele, e nós andamos juntos. Assim, quem é o teu parça? Quem é você que não quer? Amém. Amém. Meu emprego, qual é o teu plano de saúde? O plano de saúde é Unimed, o meu é que é FedEx. O teu qual é que é? O que tinha? Tinha uns outros aí. Golden Cross. Opa, aí nós estamos falando Golden Cross, amém? A cruz dourada, amém? Amém? Que coisa maravilhosa. Não, eu sou do IP, IP, amém. O que é que você tem? Amém. Sou irmão de Jesus, amém? Amém, aqui. E nós estamos nos corrompendo com coisas tão simples, amém? Tenha o que você quiser. E o ponto, os meninos, né, os nossos meninos da fornalha, amém, os nossos queridos, né, meninos da fornalha, eles nos ensinam alguma coisa bem interessante. Amém, o problema não é ter o plano, não ter o plano. Tipo assim, quer salvar, amém, estou dentro, né? Quer salvar, não quer salvar. Isso não é o que está em jogo, meu irmão. E as pessoas dizem assim, mas tu tem, não tem, mas não é o que está em jogo, ter ou não ter. O que move você e que faz você viver essa terra é saber o seguinte, amém, eu não vou me dobrar por nada, amém, eu posso ter hoje, amanhã não terei, amém, eu faria hoje, amanhã não faria, nem o Ricardo faria, né? Então, meus irmãos, a nós nos foi dado um grande honra e privilégio de andar com o nosso Criador. E meu irmão e minha irmã, convide com todo o teu coração a mão de correção do noivo. É o que nos mantém sãos dessa hora. Ele sofreu, nós vamos sofrer, porque nós os esperneamos. Nós vivemos num mundo
corrupto e mau. E, meu irmão, nós tomamos decisões erradas na vida e nós colhemos os frutos daquilo. E, meu irmão, isso dói. Mas sabe o que acontece? Se a dor que isso causa te faz te render e ficar mais perto de Jesus, agradece, graças a Deus. Não. Amém. Precisa ou não precisa? Amém. Esse é com Deus. Mas jamais ache que você está sofrendo por conta do acaso e não tem nada a ver com você. Jamais ache isso. Amém. Deus nos livre dessa mensagem totalmente desproporcional, onde você faz o que quer e todos os caminhos levam a Roma. Amém. Você, no final, vai dar tudo certo. Não, meu irmão. Nós vamos ter uma grande surpresa. A coisa não vai ser boa se Deus não mover a igreja, se Deus não restaurar, e se Deus não tocar o nosso coração para que nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e dizemos, o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ter um encontro com Cristo e o reino de Deus precisa ser estabelecido. Não é o reino dessa terra. Amém. Então, Jesus vem buscar uma noiva, apresentável. Mas Jesus não vai olhar e vai dizer assim, tudo bem, não tem essa, vou com essa mesmo. Amém. Não é o que me parece, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, Ele não vai buscar uma noiva, mal vestida. E a Bíblia fala, são os atos de justiça, linho adornado. Então ele está dizendo assim, João, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, versículo 9. Tribulação, reino e perseverança. Achei-me, eu acho uma benção isso. Ele se achou na ilha de Patmos. Quem sabe, nesse tempo do fim, nós vamos ter mais momentos como achei-me, em Moscou. Amém? É isso. Em espírito, no dia do Senhor, naquele, por detrás de mim, uma grande voz, e dizendo, então, olha só, vermelho de novo. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igrejas que existem. Amém? Existiam. Então, e aí você vira a página, você vai ver capítulo 2 e capítulo 3, tudo vermelho. Amém? Meu irmão, tudo vermelho, não tem narrador. Dá uma olhada, é tudo vermelho. Não existe um narrador que interrompe, tudo ele dizendo. Para a igreja em tal lugar escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão dele. E ele posiciona o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. E ele diz assim, tenho visto que as tuas obras estão... Amém. Isso aqui é um modelo de correção. Feito pelo nosso mestre. Conheço alguns exemplos, conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que a primeira. Tenho, porém, contra ti. E aí vai. Arrepende-te. E aí nós vemos, arrepende, é a correção e a mão de amor de Deus. Então, eu queria concluir nosso momento juntos, que é o momento onde nós vamos tomar a ceia. A ceia é a mesa onde Jesus está à frente. E é uma mesa também de correção. Por quê? Porque nós estamos sentados na mesa para participar do corpo e do sangue. E para exatamente lidar com essas coisas, onde Jesus vai dizer assim, examine-se o homem. Amém? Então, a mesa do Senhor é uma bênção. E quando nós fazemos isso regularmente, o que nós fazemos? Nós estamos sendo transformados e purificados e ajustados. É Jesus corrigindo, santificando, purificando a sua noiva. Amém? E a disposição que nós temos de chegar nesse lugar a cada momento e dizer assim, Deus, é como se assim, salão de beleza, amém, oficina, você vai ser, amém. Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum, amém, onde Deus vai
amém, ajustando, corrigindo, amém, curando, amém, posicionando, lavando o nosso coração. Então, para a gente ir concluindo, 1 Coríntios 11, versículo 23. Cada vez que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, é um lugar de dizer assim, amém. A mesa do Senhor. E é uma honra, amém. De novo, como eu disse. É que nem casamento, amém. É tipo assim, reunião ou refeição antes do casamento. Amém. Onde reúne a família da fé. Mas a ideia é, Jesus diz, façam isso em memória de mim, lembra? Mantenha isso aceso, nós estamos indo estamos mirando até que eu vou voltar. Então, é a refeição da família da fé que está andando nessa direção. E nesse processo, você discerne o que está acontecendo. E aí, Paulo então corrige a igreja local, dizendo assim, vocês estão achando que isso aqui é uma comida só, é hora de comer, come em casa. Ele está dizendo, come em casa. Amém. Controla o teu apetite. É isso que ele está dizendo. Controla o teu apetite. Essa aqui é a mesa do Senhor. Tem gente que não tem condições, amém, discerne o que está acontecendo aqui. E é o que acontece na nossa vida, amém. Quando nós sentamos aos pés do Criador, não existe branco, preto, amém, velho, moço, rico, pobre, amém, diploma, sem diploma, amém. Não existe isso. E é o que Paulo está dizendo, pessoal, assim, ó, vamos parar com esse negócio. Isso aí acontece num outro sistema. Amém. No mundo. E o que acontece? Nós somos então ajustados. Ou seja, você deixa de fora. E de novo ele fala. Vocês que têm dinheiro em casa, como em casa, ele está de novo amém, colocando a mão, né? Vocês não têm casa onde comer, vestir, né? E comer. E vocês estão desprezando quem não tem. Então, nossos apetites estão corrompidos, a nossa lógica está corrompida. Na mesa do Senhor, o que acontece? Todos nós. Amém. Nós estamos celebrando a união do corpo de Cristo, onde nós estamos nesse lugar pela mesma razão. A nós foi dado a bênção da remissão dos nossos pecados. É isso que nos une. Amém? Onde você deixa tudo em segundo plano. Tudo em segundo plano. Você deixa quem é nesse mundo aí fora. Amém? E é interessante que você chega, cada um, amém, pessoas, amém, posses, o que muda, né? Tudo. O que não tem problema. Jesus chamou gente de tudo que é tipo, amém, pescador e nada, amém, e nada de contrário. Vamos dizer assim, amém, Deus quer abençoar você, prosperar você plenamente. Mas nada que divida e acha que você é superior e que o que mude você na relação que você tem seja algo superior do que o sangue de Cristo e a salvação. Amém. Não. Você pode ter um monte de coisa, não tem problema você ter. Mas jamais deixe qualquer outra coisa achar que você é melhor ou pior que não o fato de que todos nós, na mesa do Senhor, amém. Você vai encontrar o irmão, amém. Sim, meu irmão, vamos participar da mesa. Por que você está aqui? Porque Jesus morreu pelos meus pecados, amém. Morreu pelos meus também, amém. Nós estamos, amém. Amém. Você olha para o lado,
O que faz você participar desse papo? Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Morreu pelos meus. Morreu pelos teus também. Sim. É o que nos une. A refeição onde você está celebrando o cordeiro imolado pelo meu pecado. E ele está dizendo assim, amém. Recebe remissão de pecados, lembra disso, mantém teu coração puro, discerne o corpo de Cristo, porque o que acontece? Você é abençoado pela remissão de pecados, depois você sai e vai viver no mundo e você se acha superior, então te arrepende, discerne o corpo. Então é como se você está sendo aferido e transformado. Mas eu não faço o que eu fazia antes, agora eu sou santo. Ele falou assim, então vem para a mesa de novo, você precisa se acertar. Por quê? Amém. Nós carecemos desse coração rendido e humilde e é o que nos dá acesso à liderança de Deus na nossa semana, na nossa vida. É o coração humilde de que todos pecaram e carecem da graça. Nós carecemos do poder de Deus para viver. Então, graças a Deus, porque pessoas, amém, estão sendo fiéis, são bem-sucedidas. O que é o critério que a gente usa para ser bem-sucedido? Mas daí você chega na mesa do Senhor e diz, todo mundo está com fome, todo mundo precisa de Cristo. E Jesus vai nos alimentar. Então, você deixa de lado, e meu irmão, quão importante é. Jesus diz assim, os vossos banquetes têm outro critério. Amém? Os banquetes que surgem, então, outro critério, a mesa do Senhor. E meu irmão, se você participa dessa mesa, amém? Essa é a mesa que você quer estar, amém? As outras são secundárias. O mundo faz, porque as outras mesas são, eu participei da reunião, almoço, de negócios, amém? Assim, amém? Essa é a mesa principal do Rei do Universo, que ele senta ao redor da família da fé, onde você se reúne e diz assim, vamos dar uma olhada se está tudo bem, como estão os preparativos para o casamento. E aí o que acontece? Examine-se o homem, você olha assim, amém, eu devia ter marcado salão esquecido, assim. Senão vamos... E Deus vai olhando, que é o conceito, ele vai examinando o nosso coração pelo Espírito Santo e você vai permitindo o discernimento de Deus, que é o que Ele nos chama. A referência de se você está bem ou não é só Jesus e a tua relação com Ele. Amém? E meu irmão, nós vimos há pouco, Jesus corrige a sua noiva. Porque o que Ele está dizendo, Ele nos buscou lá embaixo, Ele vai dizer assim, o amor dEle é tão grande por você que Ele não vai deixar você se sujar de novo. Você te arrepende desse... é só um ranço que eu tenho de criança. Então vamos tratar isso aqui, porque isso não passa na noiva. Deus está preparando uma noiva gloriosa, meu irmão. Mas é só um ranço, você tem que entender, conviver. Amém. Em nome do amor. Não, isso não passa. Principalmente se você sabe que está ali e você arranjou uma desculpa. Isso é mau sinal. Porque daí você sabe que está ali e está tentando achar uma outra brecha que não o sangue de Cristo. Aí é um mau sinal. Eu realmente eu concordo. Amém. Quando você se depara com a santidade de Cristo, e essa é a questão, que nem aquilo ali na mesa, você vê que você é pessoal, porque você vai comer e você vai interagir com Cristo. Você olha e diz assim, não, realmente, Deus, graças a Deus pela cruz, graças a Deus pelo perdão de pecados, graças a Deus porque nós podemos viver a nossa semana crendo na bondade de Deus. Meu irmão, não tem preço. Não tem preço. Esse assunto, dizer assim, do favor de Deus, da bênção, Deus seja gracioso comigo, valeu Deus, seja gracioso comigo. Não, meu irmão, é outra coisa. É algo santo andar na bênção do alto. Não é uma coisa barata, meu irmão, tipo assim, que você... Amém. Não, eu tenho direito, amém, eu sou uma pessoa abençoada, amém, eu falei lá. Não, amém. Você tem que ficar muito feliz de que de alguma maneira Deus tocou no teu coração e o teu coração se rendeu e você disse sim para Deus. Deus não é obrigado a fazer nada, mas Ele, por amor,
Ele usa a sua misericórdia e na semana que você tem na frente, você diz assim, Deus foi tão bom comigo nessa semana. O favor dele, Ele abriu portas, Ele me abençoou aqui, Ele fez uma coisa que eu nem imaginava. E eu só posso dizer assim, muito obrigado. Amém. A única coisa adequada é você voltar para aquele que te curou, porque tinha 10, né? Onde estão os outros 9? E, meus irmãos, essa é a pergunta que Deus faz toda semana. Onde estão os outros? Amém? Então, por que nós precisamos da mesa do Senhor? Para poder continuar voltando à mesa do Senhor. Amém? E olhar a bênção que é Deus olhar para a tua semana e vou dar uma força para ele, eu vou ajudar, eu vou abrir uma porta, eu vou tocar ele, eu vou fazer assim. Ele falou assim, ele nem faz ideia. Deus deve ser. O que Deus é capaz de fazer, ele deve dizer para ele mesmo, ele nem faz ideia o que eu sou capaz de fazer por ele, mas ele está aprendendo. Amém. E Deus, no seu amor, querendo se expressar, achar alguém na terra que dizia assim, amém. Amém. Achar o José no meio do caos. Meu irmão, vendido. E ele dizia assim, está vendo, meu filho José? Eu falei assim, e o favor de Deus estava sobre ele. E o guri, amém, o guri. Ele era guri. O José, onde está o José? Não, ele é o responsável por toda a casa do Potifar. Da onde ele tirou isso? Amém. A mão do Senhor estava sobre ele. O que você quer? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Amém? E a bênção de Deus vem aonde? Ali ordena a bênção. Quando você se rende na mão daquele que, do noivo que te amou de tal maneira, ele diz assim, eu vou andar com ele. Então, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E esse aqui é um do exemplo da letra vermelha, né? Paulo cita, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo. Jesus usou essas palavras, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso, fazei isso em memória de mim. Amém. É como se você diz assim, nós temos uma aliança com o nosso mestre. Nunca esquece. Uma das coisas fundamentais no nosso cristianismo, meu irmão, fundamentais no nosso cristianismo, nunca esquece o que o noivo fez por você. A bênção que é o noivo que nós temos. Não esquece o que ele fez, o preço alto que foi pago, porque isso vai te ajudar a caminhar nessa terra. Por semelhante modo, tomou o cálice, e esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Jesus dizendo, fazer isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Lembre de mim. Amém? Porque vocês vão botar os olhos nas prostitutas, que é o que Deus falou, vocês estão adulterando aí fora, vocês estão abraçados com um monte de ídolo. E, meu irmão, é simples. Você esquece, você está agarrado com algumas coisas. Amém? Essa é a razão porque nós precisamos vigiar e sermos lembrados. Amém? O noivo, nós somos, amém, a noiva do Cordeiro. Amém? O nosso noivo vai vir de maneira, amém. Não dá nem para dizer hollywoodiana, né? Nem os maiores, porque, amém, o céu e a terra vão ver o que Deus é capaz de fazer. Amém? Diz que um cavalo, amém, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amém, descendo nas nuvens para buscar a noiva, amém. O que é mais que nós somos? Amém. Ajustando e vivendo, né? Então, todas as vezes, e aí agora Paulo está instruindo, todas as vezes que comerdes o pão, todas as vezes, meu irmão, nós temos a bênção de poder todos os domingos, todas as vezes, essa é a instrução bíblica, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, você está anunciando, Jesus está vindo, amém. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você está lembrando do Calvário e lembrando da volta de Cristo, todas as vezes. E, meu irmão, é isso que te faz andar na linha. Você sabe de onde você começou e sabe onde você está indo.
te mantém aferido na vida. Todas as vezes você lembra do que Cristo fez e você diz assim, Deus, muito obrigado. Humildemente, e humildemente nós pedimos, Senhor, me ajuda a ser fiel até o fim. Senhor, dá-me da tua graça. É isso que nós fazemos, humildemente. Por isso, e aí nós chegamos à instrução. Aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu, ou seja, aquilo que era para ser salvação, agora você é culpado do que aconteceu, se você não entender isso. Você passa de beneficiário para culpado do que aconteceu no Calvário. Você é culpado. Você é réu do corpo de Cristo e do sangue. Então ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Então, nós estamos, olha o que nós estamos dizendo, a maneira, você pode ser, se você entender, você tem o benefício, se você não entender, você tem o... Amém, é sério. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, você está comendo juízo. Está na Bíblia. E nós precisamos, meus irmãos, é uma bênção que parte do Evangelho é a correção que nós precisamos ter. Porque nós somos meio serelepes, né, como se diz. Nós somos meio ariscos, meio inquietos. Rapidamente nós abraçamos um ídolo. Rapidamente. Nós olhamos, mas nós estamos lá no monte, trovão, relâmpago, Moisés lá em cima. E aí passou um dia, 2, não aconteceu o que eu queria. Arão, vamos fazer um ídolo aí, um bezerro. Impressionante. Passou um tempo que as coisas não saem do jeito que você quer, você abraça um ídolo. Versículo 30. Essa é a razão. Porque há muitos entre vós, fracos, doentes, e não poucos que dormem. Meus irmãos, uma das razões que nós precisamos ser honestos conosco mesmo, é que Deus, as nossas rebeldias em relação ao governo de Cristo, a nossa resistência, ela afeta a nossa vida, é parte do juízo. Está escrito, meus irmãos. Porque se nós olhássemos para o Calvário, com o coração aberto, e dizer, Deus, põe o facho em mim. O que precisava... Porque, meu irmão, é que nem a pessoa que vai fazer um diagnóstico e diz o seguinte, doutor, é o seguinte, faz o diagnóstico, mas se tiver qualquer coisa errada e que me causar dano, não fala para mim. Então não vai no médico. Amém? Nós vamos no médico, nós vamos até o Calvário exatamente para dizer, vê se tem alguma coisa em mim, algum caminho que eu estou usando, que vai me levar para o meu dor e sofrimento. Deus me livre disso. Alguém fala logo para mim, amém? Antes que dê, amém, que fique pior. É isso que nós fazemos, essa é a função. De julgar a si mesmo, dizer assim, Deus, passa o facho. Porque eu sei o seguinte, eu confio em Ti, Deus. Amém. E nós temos aquelas pessoas, nós temos aquele médico de família. Doutor, é o seguinte, eu já conheço, ando bastante com o senhor, pode falar exatamente o que está acontecendo. Vai fazer, você está assim, 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 você tem tantos dias, o que seja. E aí você leva a sério, porque você confia. Meu irmão, confia em Jesus, que foi até o fundo, carregou os teus pecados, e ele diz assim, vem comigo, e eu vou transformar a tua situação. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, se você desse a chance de dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Nós temos duas opções, ou nós praticamos por opção, julga a minha vida, Deus, vê se tem alguma coisa, ou nós vamos ser julgados iguais. Amém?
Mas quando julgados, é como se o diagnóstico somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, olha só, é uma mesa importante para nós, mas esse é o puro amor de Deus, amém, do noivo. Pessoal, é o seguinte, nós estamos sendo, eu vou ter que dar uma apertadinha, se vocês, como funciona? Se eu ver um traço que está indo para o mau caminho, o meu amor, confia no meu amor, e é isso que nós precisamos ver, confia no meu amor. Deus está dizendo, confia no amor daquele que carregou a tua dor na cruz. Nele você pode confiar, porque Ele ama de verdade. Então, se você tem um problema e um desafio, saiba que Jesus sente o que você sente e passou o que você passou, e Ele lidou com a causa que leva a isso. Agora o que Ele está dizendo para você é o seguinte: te rende a mão dEle, para purificar, transformar, ajustar e te conduzir. Amém? Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo sim para Ele de novo. Deus, amém, eu estou casado e eu vou até o fim. Amém? Faz o que te apraz, porque eu quero estar bem apresentável, amém, para aquele momento. Então, em épocas que nós estamos vivendo de profundo engano, nós não podemos nos dar o luxo de não querer ser corrigido, não achar que nós não estamos sendo enrolados com o sistema. Nós não podemos achar que nós somos isentos se nós não... Amém. Que o diabo, amém, que nós somos mais fortes que o sistema e achar que a nossa vida muitas vezes é light na nossa devoção, vai evitar de você estar sendo enganado. Nós não podemos achar isso. Então, na verdade, é uma grande bênção de poder sentar na mesa do Senhor e dizer assim, Senhor, amém, eu provavelmente, amém, na minha jornada, alguma coisa deve ter passado, Deus. Amém. Na tua graça e misericórdia. Muito obrigado pela mesa. Senhor, humildemente eu peço. Amém. Recebe de novo o meu coração, ó de Senhor. Eu estou aqui na mesa para dizer sim para Ele, porque eu quero estar pronto naquele dia, Deus. E se precisar fazer algum ajuste na barra do meu vestido, manda ver, Deus. Amém. Fechar uma fenda, amém. Quantas fendas precisam ser fechadas hoje em dia, meu irmão? Amém. Tem vestido muitos. Amém. Então, nessa manhã, o tamanho da nossa rendição e entendimento do que acontece é o tamanho da maneira como Deus vai tocar no teu coração. Amém. Abre teu coração a Deus e deixa Deus, que Deus te ajude nessa manhã a experimentar do toque dele. E meu irmão, nós vivemos, e meu irmão, amém, desde amém, de alguns dias, Deus tem, amém, tornou isso mais vivo. Nós vivemos por esses momentos onde o céu se permite invadir e achar um coração rendido, onde Ele toca em nosso coração, transforma, cura, abre os nossos olhos. É tudo graça de Deus. Amém? Então, que essa seja um momento na mesa do Senhor, onde Deus vai tocar a tua vida, amém? Renovar o teu coração e te alinhar para aquilo que Ele tem. Deus te ama, meu irmão. Amém? Deus te ama.